que é destaque neste último dia do ano. Tudo pronto para a posse de Wilson Lima como novo governador do Amazonas no Teatro Amazonas. Drogas e pendrives são apreendidos durante revista do CDPM. Termômetro e medidor de pressão com mercúrio serão proibidos em todo o país a partir de amanhã. Temer desiste de assinar indulto de Natal de 2018. Em meio a medidas extremas de segurança, Bolsonaro assume amanhã como 38º presidente do Brasil. Prisão do brasileiro ex-presidente da Nissan é prolongada até 11 de janeiro. Começa pelas ruas de São Paulo a 94ª edição da Corrida de São Silvestre. Em troca de tiros com a polícia, bandido morre e outro é morto na Duque de Caxias. Velhinho de 84 anos é morto a golpes de faca dentro de kitnet no São José. Suspeita do crime é uma das namoradas. Grande performance. Outro também foi esfaqueado e morto em Manacapuru. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h46. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Rádio Web mais top no Careiro. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Codearte em Humaitá. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Banho e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumanga FM em Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5h46. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Madrugada teve chuva leve e o dia hoje fica nublado a parcialmente nublado com chuva, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo fala que é de 67% a probabilidade de 23 milímetros de precipitação pluviométrica com temperatura máxima de 30 graus. O dia amanhece com 24 graus e 89% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 9 km/h de velocidade. É segunda, 31 de dezembro, último dia do ano. Dia de São Silvestre primeiro. É o dia da corrida de São Silvestre, dia da esperança e o dia das devoluções. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Na última semana do ano, o Rio Negro subiu 46 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava na leitura de sexta-feira em 22 metros e 44 centímetros. A última leitura do ano será atualizada daqui a pouco. O que aconteceu nesta data? Registros da história. Nos registros da história, vamos encontrar que em 1896 era inaugurado o Teatro Amazonas, símbolo da prosperidade proporcionada pela borracha. Que em 1900 o Brasil tinha 17.318.556 habitantes. Em 1925 era realizada em São Paulo a primeira corrida de São Silvestre. 1961, Péricles de Andrade Maranhão, o criador da série O Amigo da Onça, cometia suicídio. Em 1968, voo do primeiro avião comercial supersônico do mundo, o Tupolev, o Tu-144. 1988, tragédia no Rio de Janeiro com o naufrágio do Batomoshi 4, matando 55 pessoas, entre elas a atriz Yara Amaral. 1999, tratados Torrijos-Carter, os Estados Unidos transferem para o Panamá o controle do canal do Panamá e de todas as áreas do que fora até então as zonas do canal. Agora 5h49. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes. Aqui estão as notícias. Drogas e um pendrive foram encontrados ontem durante revista aos visitantes dos internos do Centro de Detenção Provisória localizado na zona rural de Manaus. Os objetos foram encontrados em procedimento para liberar a visita aos detentos com o auxílio de um scanner corporal. O presídio fica no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174. A droga foi encontrada dentro das partes íntimas de um visitante de 32 anos, levado para um detento do pavilhão C, cela 206. Foi encontrada uma porção de droga, supostamente maconha. Além da droga, um pendrive foi visto dentro de uma marmita levada pela mãe de um detento da cela 10, que fica no pavilhão 3. O equipamento estava escondido dentro de um pedaço de carne
ao molho de batatas. Ambos foram encaminhados até a sala da relatoria do presídio para que fosse colhido o termo e adotados os procedimentos para que fosse tomadas as medidas cabíveis. Os 2 visitantes terão o cadastro cancelado e não poderão mais fazer visitas. Alberto Pellegrini, equipamento estava escondido dentro de um pedaço de carne ao molho de batatas. Pode, meu caro? Pois é, Paulo Guerra, bom dia Edson Melo, bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. E escondido no caneco, né, rapaz? O rapaz do caneco avantajado, entrando com essas coisas dentro do presídio, Paulo. Isso a gente tem noticiado sempre, né? Passamos o ano inteiro noticiando esse tipo de situação, materiais encontrados dentro dos presídios, material que não é permitido, como celulares e agora até pendrive já tem nas unidades prisionais. Pois é, porção de droga, supostamente maconha, que era levada para detento dentro da cadeia. E as pessoas não tomam vergonha na cara com relação a esse tipo de procedimento, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, foram muitas apreensões durante esse ano. A grande maioria, como você colocou ainda há pouco, as pessoas que levam o material ilícito para dentro dos presídios, nas partes íntimas, né? Várias mulheres foram detidas, estão respondendo aí processos devido a esse tipo de situação. Levam celulares, carregadores, drogas, tudo nas partes íntimas. Tem um bom, funcionamento, até um bom equipamento, né, funcionando para fazer essa fiscalização, mas infelizmente que a gente noticia aí, que a gente vê sempre é que esse material continua entrando nas cadeias. Pellegrini, você que atravessou a ponte Rio Negro com destino lá ao Lago do Limão, como é que estava a fiscalização nesse final de semana aí, que vai se prolongar até amanhã, claro? Paulo, sem nenhuma alteração. Eu já fiz essa viagem na madrugada de hoje, fiz ontem também, né? Fui por 2 vezes, né? Na ponte, e ontem e agora pela madrugada também já vim de lá para cá, e eu posso te afirmar, Paulo, sem nenhum tipo de alteração. A fiscalização é mesma dos dias anteriores, ou seja, daqui para lá, de Manaus para quem vai para Manoel Urbano, a fiscalização é 0. Passa carro atrasado, passa carro roubado, passa carro até sem placa se quiser. Não há nenhum tipo de fiscalização. Porém, de lá para cá, o Batran faz sim um grande trabalho, tem um posto de fiscalização, onde é feita uma fiscalização minuciosa. Mas de lá para cá, Paulo, infelizmente não há essa fiscalização. Pellegrini, começo de madrugada, mais uma vez chuvosa em Manaus, ainda chove em pontos isolados da cidade. Como é que está o tempo na área onde você está? Completamente nublado, Paulo, né? Nublado, com possibilidade de chuva para qualquer momento. Nós encontramos aí na madrugada pista molhada, como você disse, em áreas isoladas, muito bem colocado, Paulo. A área da zona oeste da cidade, por exemplo, com marcas aí de muita chuva pelo asfalto. Já um pouco mais à frente, zona centro-sul, já não percebi a pista tão molhada assim. Então foram sim em áreas isoladas as chuvas que ocorreram aí na madrugada. Pois é, e a meteorologia está prevendo para o decorrer do período 23 milímetros de chuva, também conhecida como precipitação pluviométrica. É muita água, né, Paulo? É muita água. Mais água, né, Pellegrini? Mais água, mais né, água. Que vem ocorrendo aí na cidade, muita chuva mesmo, muita gente torcendo para que a chuva não atrapalhe, né, o Réveillon, muita gente se programando para ir para festa. Já soube que você já preparou seu lugar para ver bem de pertinho o Luan Santana. Temos também aí na Zona Leste a Joelma, no Educandos tem as meninas do Elas Cantam Samba. O que não vai faltar é atração, o que não vai faltar né, Paulo, muitas atrações aí durante o período do Réveillon, durante a virada do ano. Vamos torcer aí para que a chuva não atrapalhe o plano de quem está, né, se programando para ir para essas festas. Destaque para o complexo da Ponta Negra, tudo com cobertura da Rádio Difusora durante toda a noite na virada do ano, não é, Pellegrini? É verdade, Paulo, e na Zona Leste também teremos Itamajardina, rapaz, que bom, né? Depois de décadas cobrindo esses Réveillon, conseguiu uma folga, Paulinho. Então aí o Itamajardina é quem vai fazer a transmissão da virada também lá na Zona Leste da cidade, e lá vai ter uma atração daquela que o povo da Zona Leste gosta e gosta muito. Joelma estará no palco cantando e contando a virada. Pellegrini, você lembra de alguma música da Joelma, não? Ela fala, o seu amor é todo. Aquela que tu vinha cantando, que a gente vinha ouvindo no teu carro uma vez também, Paulo, que é aquelas da Joelma que você gosta muito. Você ouviu, realmente você ouviu.
Roberto Pellegrini, depois da inquietação da semana que passou, o transporte coletivo em Manaus, como é que está nesse início de manhã? Paulo, tudo tranquilo, né? Graças a Deus, tudo tranquilo. Expectativa de novo, rapaz. Toda vez que chega, Paulo, a época do pagamento dele, fica aquela expectativa, né? O próximo pagamento é previsto para o próximo dia 5, né? Então, até o presente momento, tudo tranquilo. Os ônibus aí estão trafegando na mais absoluta tranquilidade. Não há nenhum indício de paralisação, não se fala nisso. Porém, né, tem a expectativa para o próximo dia 5. Pellegrini, lojas de conveniência de postos de combustíveis continuam vendendo bebida alcoólica, o que é proibido. Muita gente bêbada. Eu assisti uma cena inusitada, Pellegrini, e você tem mais detalhes porque contaram para você que uma mulher já estava pensando que já tinha passado o ano, abraçando todo mundo, desejando um feliz 2019. Ela pensava que já tinha acontecido a virada. A mulher completamente embriagada, Alberto. 1h30 da madrugada, a mulher com pouquíssima roupa, suas vestes daquelas baratas e pulgas, Paulo, aquelas blusinhas e tal, se abraçando, feliz 19, ai que maravilha, que esse ano novo traga saúde, dinheiro pra bebida, abraçava todo mundo, ela já achava que era Réveillon, Paulo, tudo porque tinha, né, o pessoal pagando uma cerveja pra ela, tava tirando gosto lá com salsicha e refrigerante, e aí, né, ela já achava que já estava no Réveillon. Pellegrini, um velhinho de 84 anos. Que muitas namoradas ele tinha, Pellegrini? Sim, um homem envolvido com um homem de muitas mulheres, né, Paulo? Um homem que se entregava ao desfrute, era um homem completo que tinha sua vida voltada a sem vergonha. Não, sem vergonha, que você fala ele era chegada ao sexo. Essa que é a grande realidade dos fatos. É verdade, Paulo. Ele tinha várias namoradas, segundo o relato de vizinhos, né? Que na casa onde ele morava só num kitnet, Paulo Guerra e ouvinte da Difusora, e nessa casa, nesse apartamento, ele recebia várias mulheres. Ele recebia muitas mulheres e a última terminou, parece, que se suspeita que ele havia recebido o 13º, era isso, Pellegrini? Havia, Paulo, ele havia recebido a aposentadoria, né, o 13º, né, estava, né, com a carteira recheada, até que as informações dão conta de que essa mulher, que era a namorada principal dele, né, a titular, vamos colocar dessa forma, a titular foi vista saindo da casa onde ele morava, Paulo, momentos antes de ele ter sido encontrado morto. Pois é, isso que, segundo o relato de uma vizinha, ela falou, o homem está forrado, seria isso, Pellegrini? Pois é, diz que o homem estava forrado, estava com o bolso cheio de dinheiro e, infelizmente, Paulo Guerra, ele foi encontrado com várias facadas espalhadas pelo corpo. Ele havia recebido o 13º, recebeu visita da titular, há também quem diga que tenham visto outra mulher também entrar no apartamento onde ele morava. O fato é que ele foi encontrado morto e sem um centavo no bolso. Pellegrini, outro homem também foi morto a golpes de faca lá no bairro de Manacapuru. No município de Manacapuru. No município de Manacapuru. Não foi identificado ainda, Paulo, ele teve o corpo pipinado a facadas, foram muitas facadas espalhadas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que pode se tratar também de um latrocínio. A polícia já está investigando, a perícia já esteve no local, a delegacia de homicídios também já está investigando, bem como a Polícia Civil de Manacapuru, que faz um grande trabalho, também já está envolvida nessa situação, já está envolvida na investigação para que seja, né, localizado, seja, né, desvendado esse crime em Manacapuru. Uma confusão, Pellegrini, na Manaus moderna. Um homem queria atravessar de Catraia. Não existe mais Catraia, Pellegrini, não estava bêbado? Queria ir pro bairro de Educandos. Eu quero ir pro Zé Educandos, era assim que ele dizia. Quero ir pro Zé Educandos e queria porque queria uma catraia. Que horas vai chegar a catraia? Que horas passa a catraia? Eles completamente embriagado, Paulo Guerra, não conseguiu a catraia, acabou entrando num barco de linha que estava indo para o município de Benjamin Constant. Ele entrou no motel e queria ir para Educandos, está viajando nesse momento para Benjamin Constant. Tá bom, Pellegrini, daqui a pouco você volta. Daqui a pouco voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Até mais, daqui a pouco. 5h59. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, João dos Bairros, lá em Altazes. Os 6 irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivã, em Beruri. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitário da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Comunitário Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura, Repartimento do Tuiué. Big Boy em
em Iranduba. Unitária Anhanguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. 6 horas em Manaus, que tem tempo instável, céu nublado, temperatura de 24 graus com 89% de umidade relativa do ar. Primeiro intervalo, daqui a pouco o Jornal da Manhã vai voltar com outras notícias. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 96,9 Difusora FM. Saudão do Natal APA Móveis. São ofertas incríveis com preços imbatíveis pra você. Tem cozinha Cris com balcão em 10 de 49,90. Roupeiro com 6 portas para casal em 10 de 39,90. Leve no carnê ou cartão sem entrada. Fogão com acendimento elétrico por R$399. Ferro de passar a seco por apenas R$39. É só esta semana. Saudão do Natal APA Móveis. Aqui você economiza mesmo. Alô você, cliente Bemol. Sabia que você não precisa ir à loja para comprar conosco? Isso mesmo, basta ir no site da Bemol. Acesse www.bemol.com.br. Lá você encontra o produto que deseja, compra com total segurança e recebe no conforto do seu lar. Comprar pelo site da Bemol é fácil e rápido. E você ainda ganha bônus em dobro. Acesse agora mesmo www.bemol.com.br e boas compras. Bemol, escolha com confiança. Sempre o menor preço é na LMV. Confira. Celular fixo com antena rural R$330. Amplimax é a conexão longo alcance para a internet rural ou sinal fraco na cidade, R$499. Antena digital sinal local R$69. Suporte para TV apenas R$19. E lembre-se, a melhor parabólica canais livres digitais HD é da Elcis Oi TV. Ligue 994483330 ou visite nos na Rua 2, esquina com 16, Conjunto Manoa. Sabe aquele lugar que tem tudo para você comer bem? Agora tem Gula Guloso Restaurante também no aeroporto de Manaus. Saladas, sushis, carnes, massas, pratos quentes, comida regional, brasileira e internacional, pizzas e lanches, tudo isso no Gula Guloso Restaurante. Tem comida a quilo e pratos executivos. Gula Guloso Restaurante. Sala de embarque doméstico do Aeroporto Internacional de Manaus e praça de alimentação do Sumaúma Park Shopping. Que a Agile é uma empresa especializada em serviços de limpeza e portaria, você já sabia. E agora, a Agile também oferece serviços de limpeza comercial, tipo diarista para escritórios, consultórios, lojas, academias e empresa em geral. Ter um atendimento personalizado na hora e no dia que você quiser. Incluir ou não produtos de limpeza e ter a garantia que sua limpeza vai acontecer. São algumas das vantagens de contratar a Agile. Agende a sua faxina agora mesmo. Agile Predial Service. WhatsApp 99261-6187. ZYC 246, Rádio Difusora FM 96,9 MHz, Manaus, Amazonas. Está precisando cuidar da saúde? Agora você tem o endereço certo. Conheça a Clínica Mais Consulta, com atendimento imediato. Possuímos 3 unidades em Manaus para melhor atendê-lo. Temos uma clínica médica e odontológica completa para sua família. Solicite agora o seu cartão familiar Mais Consulta a partir de R$ 79,90 por pessoa. Faça seu plano pelo telefone ligando 3199-9090. Mais Consulta Clínica Médica 3199-9090. Difusora. O amor do Amazonas está no ar. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. 6h04 em Manaus. Neste último dia do ano, o chamado comércio do centro da cidade vai funcionar de 8 às 15 horas. Muitos shoppings antecipam em 1 hora seus funcionamentos e abrem às 8 horas da manhã, com funcionamento até às 18 horas. Amazonas Shopping, Samaúma, Manaus, Estúdio 5 e Shopping Ponta Negra só abrem às 10 horas da manhã. Os bancos só reabrem no dia 2 de janeiro, quarta-feira.
A senhora Lucilene Oliveira da Silva Damascena, que mora em Boa Vista, no estado de Roraima, entrou em contato com a nossa redação para tentar encontrar o filho dela, Wiltevan da Silva Damascena, de 36 anos de idade, que veio trabalhar em Manaus, depois foi para o interior do município do Rio Preto da Eva. E no último contato que fez com a mãe, ele disse que estava pegando uma carona com os padres para ir trabalhar em Itaituba, no estado do Pará. Quem souber alguma notícia do paradeiro de Wiltevan Silva Damascena, favor entrar em contato pelo telefone 95 é o código da cidade. Telefone 991776593. Repetindo, 95 é o código da cidade. O telefone 991776593. A Academia Amazonense de Letras completa 101 anos neste 1º de janeiro e se consolidando assim como uma das instituições mais antigas do estado em funcionamento. Mesmo assim, ainda continua sendo um lugar que costuma despertar muita curiosidade entre as pessoas que passam em frente à sede, um prédio pequeno pintado de azul e branco. É assim que desde a sua fundação, localizada aqui na Ramos Ferreira, no centro de Manaus. Após a aprovação pela Câmara de Manaus, o prefeito Arthur Neto sancionou a criação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do município, que será integrante da estrutura da CEMEF e terá a função de realizar julgamentos do processo administrativo tributário contencioso. Manaus, 6h06. A Defensoria Pública do Estado impetrou uma ação no Tribunal de Justiça do Amazonas pedindo a realização de neurocirurgia no paciente Rodrigo da Silva Araújo, paciente de câncer na cabeça, que desde setembro espera pelo procedimento no Hospital Pronto-Socorro Dr. João Lúcio. No entanto, ao fazer o pedido pela segunda vez neste sábado, de acordo com o DPE-AM, o diretor do HPS, Hospital Pronto-Socorro, informou que a cirurgia não pode ser realizada por conta da falta de materiais para a execução do procedimento. Uma ação pedindo a realização imediata da cirurgia já havia sido impetrada no Tribunal de Justiça pela Defensoria Especializada na Promoção e Defesa dos Direitos Relacionados à Saúde. A Câmara dos Deputados usou este ano 3,2 milhões de seu orçamento para pagar despesas médicas com tratamento do deputado federal amazonense Sabino Castelo Branco, do PTB, em São Paulo. A Câmara dos Deputados usou este ano 3,2 milhões de seu orçamento para pagar as despesas com o deputado amazonense. O valor representa 40% de tudo que a casa gastou com a saúde de 203 parlamentares, informou neste domingo a coluna do Estadão. O desembargador Délcio Santos decidiu deixar para o expediente normal do Tribunal de Justiça do Amazonas, fora do recesso judicial, apreciar o pedido de liminar em mandado de segurança movido por oficiais tenentes-coronéis da Polícia Militar do Amazonas, preteridos pelo governo em recente promoção a coronel. Esse mandado de segurança foi impetrado no dia 26 deste mês por um grupo de 15 oficiais. Eles alegam na justiça que preenchem todos os requisitos para a promoção e estavam na lista para subir de posto. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Davi Almeida, disse que a casa prepara um super evento para dar posse a Wilson Lima e Carlos Almeida, governador e vice eleitos este ano, amanhã. Na última semana, a Assembleia Legislativa enviou uma equipe de manutenção para o Teatro Amazonas, onde ocorrerá a cerimônia a fim de realizar reparos e preparar o espaço. Segundo Davi Almeida, que presidirá a solenidade, é hora de festejar a democracia. Se cumprir com a promessa de repassar a faixa governamental, o governador Amazônio Mendes, do PDT, fará um gesto histórico. Há vários anos, a cena não é vista no Amazonas. Esportes. Valorizado após a conquista do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, o técnico Luiz Felipe Scolari está na mira do Dalian Yifan, da China. De acordo com o jornal espanhol Sport, Felipão é o nome preferido dos chineses para substituir o alemão Bernard Schuster. Ainda de acordo com o jornal, Felipão já recusou propostas da seleção da Colômbia, comentada pelo próprio técnico, e do Boca Juniors, que eu teria procurado após a saída de Guilhermo Barros Schelotto. Na China, Felipão treinou o Guangzhou Evergrande entre 2015 e 2017. Lá conquistou 7 títulos, entre eles a Liga dos Campeões da Ásia. De acordo com o Sport, o técnico recusou a primeira proposta do Dalian Yifan, que prepara uma segunda investida para contratar o técnico do
Palmeiras. Atleta do Leôs da Serra em Santa Catarina e da seleção brasileira, a cearense Amandinha, foi eleita a melhor jogadora de futsal do mundo pelo 5º ano consecutivo. A eleição anual chamada de Eagle Futsal Awards é realizada através do site especializado Futsal Planet. No masculino, português Ricardinho confirmou o favoritismo, conquistando o prêmio de melhor jogador do mundo pela 6ª vez. O camisa 10 de Portugal é recordista de troféus da Eagle Futsal Awards. Nos últimos dias do ano, a Chapecoense se movimenta no mercado de transferências para anunciar a 2ª contratação. O experiente zagueiro Gum, que não renovou o contrato com o Fluminense, é o nome da vez. A diretoria da Chape não confirma, mas o próprio jogador confirmou que existe uma negociação. O Flamengo está disposto a ceder a prioridade de Reinier e Lincoln, 2 joias das categorias de base, para facilitar o empréstimo de Gabigol pela Internazionale da Itália. O rubro-negro não descarta negociar a compra de Gabriel, mas vê o empréstimo como a melhor opção. Ceder a preferência em negociações futuras dos garotos do Ninho ajudaria na liberação apenas sob o custo dos altos salários, cerca de R$1 milhão por mês. A Corrida Internacional de São Silvestre chega à sua 94ª edição nesta segunda-feira. Dominada pelos africanos, a prova de rua mais tradicional do país segue sendo um dos maiores desafios para os corredores brasileiros que não cruzam a linha de chegada na capital paulista, em primeiro lugar desde 2010, quando Marilson Gomes dos Santos ficou com o título masculino. A corrida começa dentro de instantes pelas ruas de São Paulo. Polícia. Alberto Peregrini, o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Cidade que amanhece com trânsito tranquilo, semáforos funcionando, tempo nublado, ônibus na mais absoluta tranquilidade. E também, Paulo Guerra, pronto socorro 28 de agosto, movimentação considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Apenas 3 atendimentos, um deles por atropelamento, um por agressão física e uma pessoa que deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada, ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e vários bofetes. As primeiras informações dão conta de que esse homem se envolveu em uma briga de bar. Esse bar localizado na Avenida Constantino Neri. Ele brigou, apanhou e foi levado ao pronto-socorro. Vítima de acidente de trânsito, colisão entre moto e bicicleta. Aconteceu na Alameda Costa de Ferreira por volta de 19h22. Era a noite de ontem. O ciclista pedalava sua bicicleta, pedalava sua magrela, quando foi colhido por uma moto, quando foi abarroado por uma moto. O ciclista deu entrada no pronto-socorro com muitas escoriações pelo corpo e fratura no braço. Ele foi atendido, muito bem atendido no João Lúcio, e logo depois foi liberado. Já a bicicleta não teve a mesma sorte, teve perda total. E para completar, mesmo a bicha toda quebrada, toda arrebentada, logo depois que o rapaz foi pro pronto-socorro, ainda roubaram a bicicleta, acredito que só para tirar a peça, porque a bicicleta estava completamente destruída. Ainda no pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de pauladas. Acreditem, esse covarde, esse malfeitor, esse verdadeiro bandido agrediu a própria sogra. Ele bateu na sogra. Imagine, com a sogra não se bate nem com uma flor. Uma sogra precisa ser tratada com carinho, e ele não, ele resolveu agredir a sogra a golpes de cabo de vassoura. Daí chegaram os filhos da mulher, o cunhado, deram-lhe uma pisa que foi preciso levá-lo depois da pisa ao pronto-socorro João Lúcio. Toma, não é assim, definitivamente não é assim que se trata uma sogra. Uma sogra é uma mulher santa.
Ainda do pronto-socorro João Lúcio, um homem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi atropelado e levado ao pronto-socorro João Lúcio. As informações dão conta que ele foi atropelado por uma moto, não se sabe ainda o local. Ele foi deixado no pronto-socorro João Lúcio e até o presente momento não teve nem parente, nem ninguém que pudesse fazer a companhia para esse homem. Ele não corre risco de vida e, aliás, risco de morte, deve ser liberado nas próximas horas. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com uma estocada de faca na barriga. As primeiras informações dão conta de que a facada aconteceu mais uma vez em uma briga de família. Como acontece isso durante os festejos de final de ano? As informações que foram passadas é que estavam fazendo a divisão de quem ia levar qual tipo de comida, que prato ia levar. Todos os seus familiares reuniram, um ia levar o arroz, outro ia levar farofa, outro ia levar galinha, outro ia levar um pedaço de carne, outro ia levar, e assim vai, eu dividindo. A briga entre os familiares era que todo mundo queria levar o arroz. O arroz é mais barato, né, Paulo? Daí, dois primos se engalfinharam, foram pra peia e um acabou dando uma facada no outro por causa do arroz. Os dois queriam dar o arroz. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto-socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da zona leste da cidade, recebeu um homem vítima de agressão física. Ele apanhou a golpes de pau, levou paulada, levou várias pauladas pelo corpo. As testemunhas afirmaram que eles bebiam muito, estavam bebendo desde as 16 horas. Por volta de 21 horas aconteceu a confusão quando um deu-lhe uma paulada no outro. O amigo que deu a paulada fugiu com a arma do crime na mão, fugiu com um pedaço de madeira e saiu com um pedaço de pau, sangrando ainda, da vítima que deu entrada também no pronto-socorro Platão Araújo. Atropelamento. Deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo uma vítima de atropelamento. Ele foi atropelado na Avenida Camapuã, proximidades do Shopping T4. Muito perigoso realmente ali a travessia naquele local. Ele foi atravessar e acabou sendo colhido por um carro, foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Os ferimentos não eram tão graves assim e logo após ser atendido, ele foi liberado. Vítima de bala, vítima de tiros pelo corpo. Um homem até o presente momento não identificado foi barbaramente ferido. Morreu ainda não, tá no bico do urubu, tá, vai, não vai, mas ainda não partiu dessa pra pior não. Ele continua internado em um dos leitos do pronto-socorro Platão Araújo. Lá, os profissionais da vida, os anjos da vida, os técnicos em enfermagem, os enfermeiros, os médicos, todos tratam e tentam salvar a vida de todos que procuram o pronto-socorro Platão Araújo. O pessoal da imagem também fazendo aquele trabalho maravilhoso, é raio-x, é tomografia, rapaz. O pessoal trabalha muito e trabalha com muito amor à profissão. Falta uma coisa aqui, outra ali, mas não falta empenho dos profissionais do pronto-socorro Platão Araújo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, Manacapuru! Um homem foi assassinado na ponta de uma faca no município de Manacapuru, município de terra de gente boa, município que é terra de Beto D'Angelo. Nesse município, um homem foi assassinado a facadas. Não se sabe ainda o motivo
pelo qual esse homem foi assassinado. Não se sabe também quem foi que o assassinou. A polícia continua à procura, a caça desse bandido. Ainda do Instituto Médico Legal, aqui é quem já morreu. No Instituto Médico Legal também deu entrada um homem que morreu na bala, um homem que morreu no confronto com a polícia, e tudo aconteceu assim. 4 bandidos dentro de um carro de cor branca estavam cometendo assaltos na área central da cidade. Aí fugiram do local. A polícia foi acionada, a força tática foi acionada e logo localizou os bandidos na Avenida Duque de Caxias. Daí pediu para que os bandidos parassem. Eles não pararam. Houve uma perseguição da polícia. Quando chegaram num determinado momento, os bandidos começaram a atirar na polícia. A polícia revidou para não morrer, os policiais também atiraram e um bandido ficou ferido, 2 bandidos ficou ferido, 3 ficaram feridos, 4 ficaram feridos e um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. O bandidão morreu e morreu na hora. E mais 3 estão no bico do urubu, estão praticamente partindo desta para pior. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ele era namorador, sedutor, um Dom Juan, um senhor de 84 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca. Tudo aconteceu no bairro de São José. As primeiras informações dão conta de que esse homem havia recebido o 13º, havia recebido a aposentadoria. Era um homem envolvido com algumas mulheres. Trata-se de um sedutor, até que uma das mulheres foi vista saindo do local onde o senhor morava, de 84 anos, e logo depois foi constatado que ele havia sido morto por facadas, né? Foi morto a facadas. A polícia já desconfia que uma das namoradas deste senhor pode ter sido a autora do crime. Ele havia recebido, mas nenhum centavo foi encontrado com a vítima. Muita gente diz, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que era um homem envolvido com várias mulheres. Muita gente diz, aquele velho metido com uma nova, é só por causa do dinheiro, é só por causa do dinheiro. Eu não acredito nisso. Eu acredito no amor. Tem muita gente que desdenha do amor e não acredita que uma jovem possa se apaixonar por um senhor de 84 anos. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. A bandeira tarifária para janeiro de 2019 será verde, sem custo adicional para os consumidores. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a estação chuvosa está propiciando a elevação da produção de energia pelas usinas hidrelétricas e do nível dos reservatórios. Em dezembro, a bandeira tarifária também foi verde. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para sinalizar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica. As empresas terão entre 5,3 bilhões e 8,8 bilhões a mais no caixa em 2019, com as reduções que o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende fazer nas contribuições pagas para o Sistema S. O cálculo leva em conta o corte nas alíquotas indicada por Guedes, que pode variar de 30% a 50%. As empresas que destinarem a diferença entre a nova alíquota e a antiga para gerar novos empregos terão um desconto máximo de 50%. Caso contrário, a redução será de 30%. Ainda não se sabe se haverá alíquotas intermediárias para aqueles que quiserem usar somente uma parte da diferença de valores para a geração de novos empregos. Hoje,
com 11 entidades nacionais, como o SESI, Serviço Social da Indústria, o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, e o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O sistema foi criado nos anos 40 sob Getúlio Vargas para a capacitação de mão de obra a ser empregada na indústria e no comércio. A Armada da Índia lançou neste domingo uma importante operação submarinista para tentar encontrar 15 homens presos há mais de 2 semanas em uma mina de carvão inundada no nordeste do país, anunciou a polícia. Os trabalhadores estão presos desde que a água de um rio próximo inundou esta mina ilegal em 13 de dezembro, que tem uma profundidade de 106 metros no estado de Meghalaya. Manaus 6:37. Ao menos 3 pessoas morreram e pelo menos 79 estão desaparecidas após um prédio de 9 andares desabar parcialmente na cidade de Magnitstorgovsk, em Chelyabinsk, na Rússia. A suspeita é que a explosão de gás ocorrida por volta das 6 horas da manhã de hoje tenha afetado a estrutura desse edifício. A tormenta tropical que atingiu as Filipinas deixou um rastro de pelo menos 22 mortos e 3 desaparecidos. O Conselho Nacional de Gestão e Redução de Desastres no país acompanha as buscas. Houve enchentes, deslizamentos de terra e outros desastres causados pela tempestade tropical Usman. A Venezuela ofereceu ajuda para investigar um suposto plano para assassinar o presidente da Colômbia, Ivan Duque. A denúncia de possíveis atentados contra Duque foi feita no sábado pelo ministro de Relações Exteriores colombiano Carlos Holmes Trujillo. Em um vídeo divulgado pelo Twitter, ele informou que as agências de inteligência estão investigando há meses ameaças à vida do presidente e que a prisão de 3 cidadãos venezuelanos com armas de guerra incrementou ainda mais as inquietudes. 6:38. A Liga Awami da primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, conquistou impressionantes 259 assentos nas eleições gerais realizadas no domingo, um dia marcado pela violência que deixou pelo menos 19 mortos e que foi classificada pela oposição como uma verdadeira farsa. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse neste domingo, em seu tradicional discurso de Ano Novo, que a Alemanha tem interesse em assumir mais responsabilidades em escala mundial, numa época em que o multilateralismo sofre ataques, informou a agência France Press. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparou neste domingo o muro que pretende construir na fronteira com o México com o muro construído na nova casa em que a família do ex-presidente Barack Obama reside lá em Washington. Trump fez esta comparação em meio à polêmica gerada pela paralisação parcial do governo federal. Ele disse que a paralisação será mantida até que se cumpra sua exigência de financiamento para a construção de um muro na fronteira com o México. Manaus 6:39. Um tribunal de Tóquio decidiu nesta segunda-feira prolongar até o dia 11 de janeiro a prisão do ex-presidente da Nissan Motors, o brasileiro Carlos Ghosh, detido por supostamente ocultar pagamentos milionários e cometer irregularidades fiscais com a companhia. O empresário de 64 anos permanece em prisão preventiva desde 19 de novembro por supostamente ocultar das autoridades rendas milionárias estipuladas com a companhia desde 2011, além de uma suposta violação de confiança agravada por tentar fazer que a Nissan assumisse uma série de perdas e investimentos pessoais. O cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição muda hoje quando é acionada uma regra implementada por lei em 2015. A regra exige 1 ano a mais para homens e mulheres se aposentarem. A atual fórmula, conhecida como 85/95, vai aumentar 1 ponto e se tornar 86/96. De acordo com a fórmula 85/95, a soma da idade e do tempo de contribuição era de 85 anos para a mulher e 95 para homens. O tempo de trabalho das mulheres era de 30 anos e dos homens 35 anos. Isso significa, por exemplo, que uma mulher que tenha trabalhado por 30 anos precisaria ter pelo menos 55 anos para se aposentar. O ano de 2018 foi bem pior para a economia do que o mercado previa há 12 meses. No início de janeiro, os analistas miravam um crescimento próximo a 3%, mas acabaram desviando os palpites em mais 1 ponto percentual, seguindo o boletim da Focus de 21 de dezembro. Por outro lado, eles foram certeiros ao prever que os juros não voltariam a subir e que a inflação ficaria em patamar confortável.
As projeções de mais de 100 analistas são divulgadas toda semana pelo Boletim Focus do Banco Central, com uma mediana de previsões para o PIB, juros, inflação, balança comercial e investimento estrangeiro direto. Ele serve como uma bússola para orientar investidores e empresas sobre o futuro. Via de regra, as previsões do Focus demoram um pouco para refletir o que está acontecendo com a economia em dado momento, lembra o pesquisador sênior da área de economia aplicada do FGV-IBRE, Marcel Balsaniano. Por ser uma mediana de muitas instituições do mercado, qualquer mudança de cenário aparece de forma mais lenta. Para Focus, mudar a mediana de todas as instituições tem que mudar antes, afirma ele. Acidentes de percursos levaram os economistas a corrigirem bastante as avaliações positivas ao longo do ano. O mais impactante foi a greve dos caminhoneiros, que provocou uma inesperada crise de desabastecimento e piorou todos os indicadores da economia em efeito cascata. Foi também a imprevisibilidade da disputa eleitoral que corrigiu as expectativas no segundo semestre, em meio a temores de que um futuro governo pudesse abandonar a agenda de reformas vista como necessárias para sanar o déficit fiscal. Agora sim a hora. 6h42. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás informou que a denúncia por violação sexual e estupro de vulnerável contra João de Deus só será analisada após o plantão judiciário que termina no dia 7 de janeiro. Além disso, os autos foram remetidos à juíza natural do processo, Rosângela Rodrigues dos Santos, responsável pela comarca de Abadiânia, no encontro do DF, onde o caso tramita. A partir de 1º de janeiro de 2019, fica proibida em todo o país a fabricação, a importação e a comercialização de termômetros e esfigmomanômetros, aparelhos para verificar a pressão arterial que utilizam coluna de mercúrio para diagnóstico em saúde. A medida, publicada no Diário Oficial da União em março de 2017, também inclui a proibição do uso desses equipamentos em serviços de saúde, que deverão fazer o descarte adequado. Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que a determinação aprovada pela própria pasta e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, cumpre o compromisso assumido pelo Brasil na Convenção de Minamata, que debateu os riscos do uso do mercúrio para a saúde e para o meio ambiente. A convenção, assinada pelo Brasil e por mais de 140 países em 2013, tem como objetivo eliminar o uso de mercúrio em diferentes produtos. Encontro com lideranças cristãs brasileiras na tarde de ontem no Rio de Janeiro, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que os evangélicos são os melhores amigos de Israel e do mundo. Entre as lideranças presentes no encontro estavam o cardeal, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, e o Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, o prefeito Marcelo Crivella e o governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Poucas horas antes de deixar seu gabinete no 3º andar do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer ainda tinha ao seu lado, perto da mesa de trabalho, uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida moldada no vidro. Vou viver comigo mesmo, afirmou ele ao jornal Estado de São Paulo, quando questionado sobre o seu futuro. Às vésperas de encerrar seu mandato, o presidente Michel Temer informou auxiliares ter desistido de assinar o indulto de Natal de 2018. Após idas e vindas sobre a decisão, Temer julgou melhor não tomar nenhuma iniciativa diante do fato de o Supremo Tribunal Federal não ter concluído o julgamento da suspensão do indulto de 2017. A suspensão ocorreu após pedidos de vista dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, com um placar de 6-2 a favor da validade do decreto de indulto natalino editado pelo presidente Michel Temer no ano passado. Com o adiamento, continua valendo a liminar proferida pelo relator ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu parte do texto do decreto. O presidente em exercício durante as eleições para as presidências da Câmara e do Senado no começo de fevereiro será o general Mourão. Bolsonaro terá sido operado no dia 28 de janeiro para a retirada da bolsa de colostomia. Manaus 6h45. Sob um forte esquema de segurança, a equipe responsável pela cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro realizou ontem na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, o último ensaio para a cerimônia que será realizada no dia 1º de janeiro. Após o ensaio, o atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etchegoyen,
disse que os preparativos para a cerimônia estão prontos e que não houve grandes alterações em relação ao previsto no primeiro ensaio. A festa está pronta, será segura e certamente vamos ter um dia primeiro para coroar o processo democrático que se iniciou lá atrás no primeiro turno das eleições no dia 7 de outubro, disse o ministro durante a coletiva com jornalistas. Questionado se havia uma decisão sobre a utilização do desfile em carro aberto no tradicional Rolls Royce, Etchegouin disse que não haver decisão sobre o uso do automóvel e que dependerá da vontade do presidente eleito. O presidente eleito e a primeira-dama Michele Bolsonaro começaram a tarde de ontem eventos na Catedral de Brasília. Em seguida vão para o Congresso Nacional, onde ele fará o primeiro discurso depois de assumir o cargo. Neste domingo, Bolsonaro se reuniu com a equipe do cerimonial. Salas amplas, jardins, piscina e diversas obras de arte. Entre elas peças de artistas famosos como de Cavalcante e Alfredo Volpi. O piano foi do grande compositor Tom Jobim. É no Palácio do Alvorada, de 6.300 metros quadrados, que o presidente eleito Jair Bolsonaro vai morar a partir de amanhã. Responsável pela segurança da Presidência da República, o Gabinete de Segurança Institucional estabeleceu regras rígidas para o acesso à posse do presidente eleito Jair Bolsonaro do PSL. Por determinação do Gabinete de Segurança Institucional, o único acesso à esplanada dos ministérios será realizada pela rodoviária do Plano Piloto. A partir das 8 horas, no dia da posse, o bloqueio do eixo monumental vai começar na altura da rodoviária. Apenas os ônibus do transporte público poderão contornar o terminal rodoviário no trecho voltado para o Congresso Nacional. Desde quarta-feira, milhões de celulares com DDD 61 recebem instruções sobre as restrições na posse de Bolsonaro. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o pedido para o envio das mensagens foi feito ao órgão pelo Comando de Operações Especiais do Exército. O cronograma informado pelo governo de transição para a posse de Bolsonaro em 1º de janeiro. Às 14h15 vai acontecer o desfile do cortejo presidencial da Catedral de Brasília até o Congresso Nacional. Às 14h50, chegada do cortejo presidencial ao Congresso Nacional. Às 15 horas, a abertura da sessão solene de posse no plenário da Câmara dos Deputados. Às 15h45, término da sessão solene de posse no plenário da Câmara dos Deputados. 16 horas, cerimônia de execução do hino nacional, seguida de salva de tiros e revista de tropas. 16h15, desfile do cortejo presidencial do Congresso Nacional ao Palácio do Planalto. 16h20, chegada do cortejo presidencial ao Palácio do Planalto. 16h30, pronunciamento de Jair Bolsonaro. 17 horas, cumprimentos dos convidados internacionais. 17h30, cerimônia de nomeação dos ministros de Estado. 18h15, acontece a fotografia oficial. 18h25, desfile do cortejo presidencial com a faixa presidencial do Palácio do Planalto ao Palácio Itamaraty. Às 18h30, a recepção oferecida por Jair e Michele Bolsonaro. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Em novo recuo, Temer desiste de editar decreto de indulto de Natal. A Folha de São Paulo. O futuro ministro general Heleno compara posse de arma à posse de carro. O Estado de São Paulo. Americano é preso, acusado de molestar criança brasileira em parque nos Estados Unidos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro confirma mudança de embaixada para Jerusalém, diz Netanyahu. Valor econômico. Após posse, Moro vai fazer revisão interna e fechar pacote de medidas. Estado de Minas. Justiça suspende aumento de 11% das tarifas de ônibus em BH. Jornal do Comércio no Recife. Responsáveis pela posse dizem que a festa está pronta e será segura. Fortaleza, Diário do Nordeste. Criança, travesti e síndico assassinados em Fortaleza e região metropolitana. 0 hora, Porto Alegre. Empresário gaúcho constrói estátua em tamanho real para homenagear Sérgio Moro. Esta foi a última edição de 2018 do Jornal da Manhã. Só nos resta agradecer aos nossos anunciantes e aos milhares de ouvintes espalhados por todo o estado que nos acompanham diariamente pelas redes sociais, pelas 23 emissoras de rádio e mais de 20 serviços de som. Nossa missão aqui é informar com fidelidade os acontecimentos, sejam bons ou ruins, num trabalho de equipe que começa com os operadores de rádio, repórteres e apresentadores e correspondentes em todo o interior. Aqueles que nos estúdios ancoram a maior audiência jornalística do norte do Brasil. E a satisfação do dever cumprido nessa profissão que se tornou de alto risco,
com mais de 50 profissionais mortos em várias partes do mundo e centenas encarcerados por regimes que cerceiam a informação. Foi muito bom ter iniciado essa viagem pelo mundo da informação com vocês em 2018 e esperamos que 2019 seja um ano de profundas e positivas mudanças em nosso país e que isso, claro, se reflita em uma melhor qualidade de vida para todos. O calendário vira a página e a nossa missão continua. Já nesse 1º de janeiro de 2019, começa tudo de novo com o Jornal da Manhã entrando no ar, excepcionalmente às 6 horas da manhã. A noite e a madrugada será de muito trabalho para todos os profissionais da Rádio Difusora, na cobertura das festas da virada do ano, com destaque para o complexo turístico da Ponta Negra. O nosso bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a você e um bom 2019, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra, e um ano novo cheio de felicidade para você. Tomara. E também cumprimentando os nossos operadores, o Hernandes Sampaio, que esteve aqui no começo. E sonoplasta Milton Cabral. O Hamilton Cabral, que está nesse instante na operação de rádio. E em instantes quem chega aqui é mais um campeoníssimo de audiência, Valdir Correia, que vai apresentar o programa que leva a sua assinatura. Valdir, um bom 2019 para você também. Ele já está telúrico e quente, entusiasmado por um 2019 feliz. Está chegando agora. Bom dia, gente, até amanhã. Hora certa. Manaus, 6 horas e 52 minutos. Saudão do Natal APA Móveis.